Então, boa noite, pessoal. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui conosco nessa noite, para prestigiar essa apresentação do nosso convidado, Dr. Joaquim Teodoro. Uma grande honra, um privilégio recebê-lo aqui mais uma vez. Tá? O professor Joaquim, ele é mestre e doutor pela Unifesp e ele é o coordenador do ambulatório de doenças benignas e de alto risco da Unifesp e coordenador também do Centro de Estudos do IBCC. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a conduta em achados de produtos de mamoplastia estética e lesões precursoras em biópsias a vácuo e percutânea, se necessita de ampliação cirúrgica. Para começarmos a nossa reunião, é importante que todos aceitem a opção que está na tela de todos aí, sobre a gravação da aula, tá? Apertar o botão continuar para a gente poder ter essa aula gravada no nosso site. Então, Dr. Joaquim, fique à vontade. Ok. Inicialmente, eu agradeço o honroso convite. É uma honra poder participar aí do pessoal de Goiânia e todo o estado de Goiás, né? Eu tenho um laço muito íntimo com esse estado, né? Eu sou mineiro, sou do Triângulo Mineiro, além da proximidade regional, culturalmente também a gente é muito próximo, e sem falar que a minha mãe é de Tubiara, então eu tenho uma ascendência goiânia aí. Tá ok? Então, minha tela já está compartilhada, Frank? Ainda não. Ainda não? Então, ok. Então, estou aguardando aí. Eu tenho que compartilhar novamente ou já entra aí? Tem que compartilhar novamente. Compartilhar novamente? Tá, então vamos lá. Esses pormenores técnicos. Todos conseguem visualizar aí no momento, né? Sim. Ok, então a gente vai falar um pouquinho sobre lesões mamárias de risco para subdiagnóstico. O Frank pediu para a gente abordar justamente esses dois tópicos aqui, qual a conduta em achados de produtos de mamoplastia estética, principalmente o carcinoma lobular in situ e o carcinoma ductal in situ, e as lesões de biópsias a vácuo que necessitam de ampliação, principalmente a gente aborda essas duas lesões, o papiloma e o carcinoma lobular in situ. Tá? Então, obviamente que a gente, do ponto de vista de introdução, é sempre bom a gente recordar onde começam todos esses processos, né, da carcinogênese mamária, que é justamente nessa unidade ducto terminal lobular, que é onde inicia-se o processo de toda a carcinogênese que a gente vai encontrar durante o desenvolvimento, que vai levar ao câncer de mama. Tá? Em 2005, esse autor Fabian fez essa evolução contínua, né, que atualmente ela não é muito bom aceita, mas do ponto de vista de introdução nos dá uma noção muito boa do que a gente precisa fazer. Aqui a gente tem um lóbulo, tá certo? Esse lóbulo ele pode ter uma diferenciação ductal, ou seja, lesões intraductais, pode ter uma atividade proliferativa, que vai levar a uma hiperplasia ductal com atipia, e um carcinoma ductal in situ. E esse lóbulo também pode ter uma diferenciação lobular, levar a hiperplasia lobular com atipia e o carcinoma lobular in situ. Essa evolução contínua não é muito aceita atualmente, justamente devido a essa parte lobular aqui, que essa diferenciação pode evoluir tanto para carcinomas lobulares como para carcinomas ductais. Então, isso não é aceito nesse sentido. Mas o que é o mais importante é a gente ter em conta esses riscos relativos para cânceres invasivos, ou seja, a hiperplasia ductal com atipia tem um risco relativo de 5, o carcinoma ductal in situ tem um risco relativo de 10, a hiperplasia lobular com atipia, como a hiperplasia ductal com atipia, tem um risco em torno de 5, e o carcinoma lobular in situ tem um risco para carcinomas invasivos em torno de 10 também. Tá? Mas isso não é só esse problema. Qual que é um dos problemas que a gente tem na prática clínica? É justamente essa palavrinha aqui, a coexistência. Ou seja, essas lesões dentro do epitélio mamário pode coexistir com outras tantas lesões nas suas adjacências, e isso nos dá algumas implicações clínicas importantes na nossa prática diária. Né?
Então, qual é a conduta em achados de produtos de mamoplastia estética? Principalmente o carcinoma lobular in situ e o carcinoma ductal in situ. Tá? Então, vamos abordar aqui algumas considerações a respeito do carcinoma lobular in situ e do carcinoma ductal in situ. Aqui a gente tem duas imagens. Inicialmente, em relação ao carcinoma lobular in situ, nessa nova classificação da IJCC, ele perdeu o status de carcinoma, de PTIS, ou seja, ele não é mais um carcinoma in situ. O nome foi mantido por questões históricas, mas ele atualmente não é mais interpretado como um câncer, ou seja, as pacientes perdem esse estigma que está com um câncer de mama. Contudo, a gente tem que sempre chamar a atenção que é uma lesão marcadora de risco, e esse risco ele é bilateral. Isso é importante na nossa prática. Tá? O carcinoma lobular in situ, ele tem uma variante, que é uma variante menos comum, né, que é a variante pleomórficas, né, que a gente pode ver nesse aumento aqui, né, o pleomorfismo nuclear. Essa variante pleomórficas, pela sua agressividade local e a sua coexistência com algumas lesões de alto grau, a maioria da literatura fala que a gente tem que abordá-las como a gente estivesse diante de um carcinoma ductal in situ de alto grau. Esse carcinoma lobular in situ, a variante pleomórficas, ele pode coexistir com CDIS de alto grau, em torno de 15%, e com próprios carcinomas invasivos, tanto ductais como os lobulares, em torno de 40%. Ou seja, então a coexistência dessa lesão com lesão de alto grau, ela é muito alta na nossa prática clínica, né? As neoplasias lobulares. Que são as neoplasias lobulares? São a hiperplasia lobular com atipia, o carcinoma lobular in situ e o próprio carcinoma lobular in situ variante pleomórficas. Aqui um adendo, sempre que eu dizer carcinoma lobular in situ, eu estou dizendo a forma mais comum, que é a forma clássica, né? Essas neoplasias lobulares, na grande maioria das vezes, a gente tem um achado que nós chamamos de achado incidentais, principalmente a hiperplasia lobular com atipia e o carcinoma lobular in situ, a variante clássica. Contudo, a variante pleomórfica pode estar associada às calcificações ou até mesmo, mais raramente, às lesões palpáveis. Tá? O carcinoma ductal in situ, todos nós sabemos, de 70% a 80%, eles aparecem como achado radiológico das calcificações. Aqui a gente tem dois exemplos, né, de distribuição das calcificações que está relacionada com carcinoma ductal in situ. Aqui a gente tem a distribuição de maior alto risco, né, que é essa distribuição segmentar, formando um triângulo com vértice para o mamilo, e aqui a gente tem a distribuição linear, ou seja, são achados altamente correlacionados com carcinomas ductais in situ, né? Essas calcificações, classificadas como BIRADS 4, a gente vai necessitar de uma propedêutica invasiva para diagnóstico. Aqui a gente tem um pequeno foco de calcificações e nas propedêuticas invasivas, o que a gente conta? Uma arma muito usada no mundo todo é a biópsia percutânea vácuo assistida por estereotaxia. Aqui é sempre bom destacar, principalmente eu estou vendo que tem vários residentes de primeiro ano, tá? Que esses aqui são dois tempos essenciais quando a gente pede uma biópsia percutânea assistida a vácuo, que é a mamografia dos fragmentos, para a gente correlacionar, ou seja, ver se acertou o alvo, para a gente ver a quantidade da nossa amostra tecidual, e como a gente pode ver aqui, outro tempo importantíssimo, deixar um clipe, caso a gente necessite de uma reabordagem cirúrgica, a gente ter o local para essa reabordagem cirúrgica. E outra forma de ter acesso ao diagnóstico, né, principalmente em alguns centros que não disponibiliza da mamotomia, isso é muito comum, a mamotomia normalmente está reservada a grandes centros, né, é a marcação com fio metálico e fazer o setor guiado com o fio metálico. E isso aqui também é um tempo importantíssimo quando a gente opta por essa conduta cirúrgica, que é a mamografia
da peça cirúrgica para a gente confirmar a retirada das calcificações, como a gente pode ver nesse aumento maior. Eu, particularmente, costumo marcar essas regiões com material radiopaco, justamente para, nessa situação aqui, a gente vê que essa margem aqui teria que ser ampliada, que provavelmente deverá vir comprometida. E qual a incidência dessas duas lesões, ou seja, o carcinoma lobular in situ e o carcinoma ductal in situ em achados de mamoplastia estética, que é uma das perguntas que me foi formulada. Até 2012, pasmem, tá? Os produtos de mamoplastia estética, elas simplesmente eram desprezadas no ramp, ou seja, não tinha essa preocupação, excepcionalmente, muito raramente, os cirurgiões plásticos encaminhavam esse material para estudo. Tá? Então, teve esse estudo organizado pelo Colégio Americano de Patologia, junto com o Colégio Americano de Cirurgias Plásticas, que fizeram esse estudo para ver qual é a incidência e qual que é a importância de encaminhar esses produtos de mamoplastia estética para análise histopatológica. Então, foram feitas 1.000 análises desses materiais, né, ou seja, de 1.000 casos de pacientes de risco habitual que foram submetidos à mamoplastia estética. Então, o que esses autores observaram? Tá? Observaram uma incidência relativamente muito baixa de achados significativos, né? Ou seja, em torno de 3,7, principalmente numa faixa etária mais elevada, de 50 a 69, e achados incidentais de câncer na faixa etária de 30 a 49 anos, uma incidência de apenas 1,5%, e na faixa etária mais elevada, de 50 a 69 anos, a gente vê uma incidência de apenas 2,2% de achados de carcinomas. Tá? E a incidência e essas lesões proliferativas em materiais de espécimes, aí na sequência veio alguns estudos, esse com a casuística maior, de quase 2.500 mamoplastias de pacientes que foram submetidas em 2 grandes centros terciários. Então, o que esses autores observaram? Observaram que a incidência de CDIS é relativamente baixa também, 0,16%. A de carcinoma lobular in situ, também muito rara, de 0,6%. As hiperplasias ductais com atipia, um pouco mais elevado, mas também extremamente baixa, de 1,8%, e a hiperplasia lobular com atipia de 1,16%. Contudo, os autores observaram, do ponto de vista estatístico, uma correlação importante, principalmente com fator idade, ou seja, o total de achados de 4,3, a gente vê uma correlação estatisticamente significativa quando essa faixa etária está entre 40 e acima de 60 anos, ou seja, pacientes a partir de 40 anos, a gente tem um achado mais frequente dessas lesões proliferativas que muitas vezes vai determinar a conduta dessas pacientes para o resto da vida, ok? E qual a conduta em achados de produtos de mamoplastia estética quando deparamos com carcinoma lobular in situ e carcinoma ductal in situ como achado incidental? Ou seja, o cirurgião plástico ou quem lida com essas mamoplastia estética encaminha o material para estudo e vem um carcinoma lobular in situ ou um carcinoma ductal in situ. Como a gente viu, por ser lesões extremamente raras na prática, principalmente dos cirurgiões plásticos, não tem nenhuma evidência e consenso em relação a esse tema. Então, obviamente, que a conduta é baseada nas mesmas condutas que nós temos para carcinoma lobular in situ e para carcinoma ductal in situ. E quais são essas condutas? Quando nós temos achado incidental em mamoplastia, tá? Se a gente está diante de uma neoplasia lobular, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é se a gente está diante de uma hiperplasia lobular com atipia
ou com carcinoma lobular in situ, a variante clássica? Se essa resposta é sim, para essas lesões, quando é achado incidental de procedimentos de biópsia percutânea, a gente não tem necessidade, obviamente, desde que ela não tenha sido o alvo da nossa biópsia, ou seja, não é a lesão índice, é achado incidental, tá? A gente não tem necessidade de obtenção de margens livres. E aqui é a mesma coisa. Então, essas pacientes com esses achados incidentais, a gente não precisa preocupar com margem, obviamente, fazendo uma avaliação retrospectiva das imagens dessas pacientes, desde que não tenha nenhuma lesão de risco, né? Essas pacientes são classificadas, como a gente viu, devido ao seu risco relativo, de alto risco histológico, e essas pacientes vão para a conduta de redução de riscos, né? Ou seja, atualmente nós sabemos que tem 4 drogas de nível 1 de evidências, que são o tamoxifeno, o raloxifeno, o anastrozol e o hexamestano, que estão validados para reduzir os riscos dessas pacientes que no futuro venham a desenvolver o câncer de mama. Se a gente está diante de um carcinoma lobular in situ, a variante pleomórfica, como eu falei no início, a gente tem que abordar como um carcinoma ductal in situ, de alto grau. Aqui sim a gente precisa que o patologista nos diz como é que estão nossas margens, né? A gente precisa da ampliação de margens para obter margens livres. A recisão cirúrgica, obviamente, que é a nossa primeira tentativa, desde que nós tenhamos um alvo. E como eu disse para vocês, o carcinoma lobular in situ, não raramente, ele tem uma lesão, às vezes palpável, às vezes até com calcificações. Se a gente tem esse alvo, obviamente que a gente vai optar por um tratamento cirúrgico conservador. Contudo, se a gente não tem esse alvo e não tem a relação de onde essa lesão foi retirada na topografia da mama, obviamente que a gente vai ter que optar por uma conduta mais radical que a retirada da glândula mamária, para um tratamento mais radical, uma adenectomia ou até mesmo uma mastectomia, dependendo de cada caso. E se essas pacientes, aqui a gente tem necessidade de avaliação do imunistoquímico, porque não raro o carcinoma lobular in situ variante pleomórficas, eles são receptores hormonais negativos. Se eles são receptores hormonais positivos, mesma coisa, conduta, necessidade de redução de risco, porque a gente tem que lembrar que esse risco relativo é bilateral. Se a gente abordar uma mama, a gente tem que fazer essas condutas redutoras de risco para a mama contralateral, né? E o achado incidental de mamoplastia quando a gente está diante de um CDIS, né? Já é consenso no mundo todo que as margens ideais para CDIS tem que ser maior ou igual a 2 milímetros. Se a gente obteve essa margem, tá? Obviamente que a paciente vai ser encaminhada para radioterapia, e se o CDIS for receptor hormonal positivo, a gente já tem 2 drogas validadas, né, por 2 grandes trials que comparou o tamoxifeno e o anastrozol, que foi o NSABP-B35 e o IBS-2-CDS, e que mostraram que essas 2 doses em pacientes com tratamento conservador, com receptor hormonal positivo, mais radioterapia, a gente reduz em aproximadamente de 50% a 60% uma recorrência ou um câncer de mama contralateral. Se a gente não obteve essa margem nesses produtos de mamoplastia, se a gente tem um alvo, ou seja, calcificações residuais ou alguma distorção que realmente era o alvo e foi passado, ou seja, em uma análise retrospectiva, a gente pode fazer recisão cirúrgica para a obtenção dessas margens livres, e o mesmo caso, se isso for impossível, a gente tem que pensar numa conduta cirúrgica mais radical, né? Então, diante desses achados de espécime, esse trabalho que foi proposto em 2012 pelo Colégio Americano de Patologia e o Colégio Americano de Cirurgias Plásticas, como a gente viu que a incidência dessas lesões são extremamente baixa, eles recomendaram as seguintes cautelas quando a gente estiver diante de produtos de mamoplastia. Atentar para o histórico familiar, ou seja, se a paciente tem risco familiar,
obviamente, né, de praxe, um exame clínico das mamas. Eu não sei se os cirurgiões plásticos examinam bem as mamas, mas eles recomendam um bom exame clínico das mamas. Se as pacientes está maior ou igual a 35 anos, mesmo que é um risco baixo, né, a gente lança a mão da mamografia, que aqui já começa a aparecer um pouquinho epidemiologicamente a incidência do câncer de mama. Se a paciente está acima de 30 anos e tem um alto risco familiar pelo seu heredograma, essas pacientes têm que fazer um estudo mais detalhado, não só de mamografia, como ressonância magnética das mamas, que tem maior sensibilidade nessas pacientes. E se a gente estiver diante dessas pacientes de risco familiar, a gente tem que identificar as topografias do espécime, ou seja, falar, isso aqui é o quadrante ínfero-lateral, isso aqui é o quadrante ínfero-medial, essa aqui é a região reta areolar, ou seja, se a gente tiver um achado incidental, a gente saber qual que é essa topografia. E se a gente estiver diante dessas pacientes de alto risco, de história pessoal, ou seja, a paciente já tem um histórico pessoal de câncer, ela está sendo abordada cirurgicamente com uma mamoplastia estética contralateral, que não é estética no caso, seria para simetrização, ou até mesmo ipsilateral, aqui sim, não só identificar essa topografia, como também marcar com os fios as margens, para a gente não ter surpresa e saber onde a gente venha intervir posteriormente. E as lesões de biópsia a vácuo que necessita de ampliação, papiloma e o carcinoma lobular in situ. Obviamente que aqui a gente sempre tem que pôr na balança, diante das lesões papilíferas, a subestimação e o sobretratamento. A subestimação está relacionada com a biópsias por agulha e o sobretratamento com alterações estéticas, a biópsias cirúrgicas, tá certo? Então, o papiloma intraductal, ele é uma lesão benigna, classificada como lesão papilar intraductal, uma lesão proliferativa benigna. Contudo, a gente tem que tomar muito cuidado com o que o patologista não coloca no laudo. Quando ele coloca lesões papilíferas ou lesão papilífera, ele está referindo a, no mínimo, 6 possibilidades, ou seja, a gente pode estar diante de um papiloma intraductal único, também chamado central, ou papilomas múltiplos periféricos, ou papilomas associados com hiperplasia ductal atípica, ou próprio carcinoma papilífero intraductal, carcinoma papilífero intracístico ou carcinoma papilífero invasivo. Então, tomar muito cuidado com o que o patologista escreve. Lesões papilíferas não necessariamente é um papiloma intraductal. Essa é a primeira atenção que nós temos que ter diante da leitura de um laudo. Aqui a gente tem um papiloma intraductal, a gente tem o ducto dilatado, né, essa lesão sólido cística, um BIRADS 4. Aqui, teoricamente, é considerado o padrão ouro, que é a ressecção seletiva do ducto. Aqui a gente pode ver a correlação anátomo-patológica, a gente vê o papiloma aqui, que na grande maioria das vezes é lesão pequena, menor que 1 centímetro, que a gente consegue visualizar no corte. Então, as lesões papilíferas, quando a gente obtém de biópsia percutânea, o patologista está vendo que é uma lesão papilífera, mas a grande questão é o que nós temos na adjacência dessas lesões papilíferas, né? Ou seja, isso é um risco de subestimação e de coexistência com outras lesões também, né? Essa meta-análise e essa revisão sistemática publicada agora em 2019, né, esses autores lá do Reino Unido avaliaram mais quase 130 publicações, 129 para ser mais preciso, e mais de 11.000 espécimes cirúrgicos provenientes de biópsias percutâneas daquelas lesões tidas como B3. Não confundir B3 com BIRADS 3, esse B3 é de biópsia, ou seja, são aquelas lesões de significado incerto, que pode ou não estar associado com lesões de grau maior. Então, o que esses autores observaram? Que quando está diante de um papiloma sem atipia, esse risco de uma lesão de um grau maior é aproximadamente 7%.
Contudo, quando o papiloma tem a presença de atipia, esse risco é o maior de todos nas séries, atingindo 32% de você estar diante de uma lesão de grau maior, inclusive um carcinoma. E o carcinoma lobular in situ, esse risco foi de aproximadamente 22%. Então, a gente vê que realmente a gente tem risco de subestimação diante dessas lesões papilíferas. E nessa meta-análise de mais de 2.200 lesões papilíferas e 34 estudos, a taxa média de subdiagnóstico foi em torno de 15%. Tá, ok? E aqui, mais uma vez, o principal achado que está presente, né, digamos assim, dessa subestimação, é a presença de atipia, com risco relativo de 6 vezes, com intervalo de confiança significativo. Tem alguns outros achados mamográficos que não dá essa ideia de subestimação? Tem sim. Esses autores observaram que a presença de massa, a presença de calcificações e a associação de massa e calcificações, nós temos riscos relativos acima de 4 e todos estatisticamente significativos, como a gente pode observar aqui no intervalo de confiança, não passando pelo número 1. Ou seja, então essas lesões papilíferas associado com achados mamográficos de massa, calcificações ou associação dos dois, a gente tem que ficar atento, porque a gente pode estar diante de um risco maior de subestimação. Tá? Contudo, tá? Tem algumas circunstâncias que a retirada total da lesão, principalmente uma lesão pequena, um papiloma único, menor que 1,5 cm, tá certo? Essas alterações, como a gente pode ver aqui, uma lesão central, menor que 1 centímetro, na faixa os autores colocam até 1,5 cm, nessa revisão publicada no The Breast recentemente, em 2013, eles observaram que quando você tem a ausência de atipias, a gente fica extremamente segura nessas lesões que quando é retirada na totalidade com a mamotomia, a biópsia vácuo assistida com essas agulhas de 8 ou 11 gauge. Por quê? Porque essas lesões elas saem na totalidade na mamotomia. E se retirou total na mamotomia, não tem atipia, e o patologista teve todos os subsídios para dizer que a gente está diante de um papiloma intraductal ou papiloma único, a gente pode, nessas circunstâncias, tomar conduta expectante. Ou seja, por quê? Porque o risco de subestimação nessa circunstância ela é mínima. Isso aqui também é uma publicação da Clínica Mayo, de 2017, mais recente, de lesões papilíferas. A Clínica Mayo é um dos serviços que tem as maiores cortes prospectivas de lesões benignas do mundo. É um serviço super organizado, não é à toa que foi considerado e foi eleito para Newsweek o melhor hospital do mundo, essa Clínica Mayo em Rochester, Minnesota. Então, o que é que eles observaram? Tá? Que você está diante de uma lesão papilífera, né? Ausência de atipia, você tem uma concordância histológica com achados mamográficos e remoção completa da lesão, você pode tomar uma conduta expectante. Por quê? Porque a associação com lesões de grau maior é mínima. Tá? Então, quais lesões a vácuos que necessitam de ampliação? Papiloma ou carcinoma lobular in situ? A biópsia vácuo assistida, quando a gente acha o papiloma intraductal, a primeira pergunta é se tem ou não atipia. Tá? Se tem atipia, não tem o que fazer. A taxa de subestimação a gente viu que é acima de 30%. Aqui a gente tem que ir para o tratamento cirúrgico. Se não tem atipia, é uma lesão única, central, menor que 1,5 centímetro, retirou total a lesão na biópsia percutânea vácuo assistida, e a gente tem a concordância clínica, radiológica e patológica, tá? E deve ser tomada uma conduta expectante, ou seja, pondo na balança aqueles riscos, né, de procedimento cirúrgico, de ter distorções estéticas na mama. Tá?
E as biópsias a vácuo assistida diante das neoplasias lobulares, que é o carcinoma lobular in situ, variante pleomórfica, o carcinoma lobular in situ, variante clássica, e a hiperplasia lobular com atipia. Ou seja, a gente atira no alvo, né, numas calcificações, vem uma adenose esclerosante, que dá calcificações a lesões benignas, ali no tecido adjacente tem esse achado incidental, ou seja, sem clínica. Mesma coisa, a hiperplasia lobular com atipia, o carcinoma lobular in situ, a gente não precisa de imagem, então não tem necessidade de fazer uma reabordagem cirúrgica. Como são lesões marcadoras de alto risco, a paciente vai para condutas redutoras de risco. E o carcinoma lobular in situ variante pleomórficas, aqui sim, sempre pensar como um carcinoma ductal in situ de alto grau, a gente vai precisar de imagem, excisão cirúrgica, que pode ser com fio metálico ou marcação com radiofármaco, e a radioterapia nessas circunstâncias, num tratamento conservador, com carcinoma lobular in situ variante pleomórficas, é questionável. Então, para finalizar, nas mamoplastias estéticas, com carcinoma lobular in situ, condutas redutoras de risco, endocrinoterapia, ou seja, não tem necessidade de reabordar, desde que a gente não tenha um alvo, digamos assim, nos exames pregresso dessas pacientes, se porventura a gente tiver. Se a gente está diante de um carcinoma ductal in situ, a gente tem que ver se a gente obteve imagens livres. Se obteve imagens livres, a gente vai completar o tratamento com radioterapia e endocrinoterapia se é receptor hormonal positivo. Agora, se deu CDIS sem imagens livres, a gente vai voltar retrospectivamente nos exames de imagem, ver se a gente tem esse alvo para fazer uma cirurgia conservadora para obtenção das margens livres, seguindo de radioterapia e endocrinoterapia se receptor hormonal positivo. Se deu CDIS sem margens livres e sem alvo, aí não tem outra coisa. A gente tem que complementar o tratamento oncológico com uma cirurgia radical, se receptor hormonal positivo, pensar na mama contralateral, fazer endocrinoterapia para reduzir o risco de câncer de mama contralateral. O papiloma e o carcinoma lobular in situ, papiloma com atipia, aqui não tem conversa. Em biópsia de fragmento, a gente tem que fazer a ressecção cirúrgica. Se deu papiloma intraductal, único, central, menor que 1,5 centímetro, com retirada total da lesão na biópsia vácuo assistida, está aceitável e pode-se tranquilamente fazer uma conduta expectante de segmento. Cuidado com o laudo do patologista lesão papilífera. Na boa parte das vezes, não é um papiloma intraductal, nas biópsias de fragmentos. Se vem lesão papilífera, é que ele não teve todas as estruturas para dizer que é um papiloma intraductal. Então, aí é um termo genérico, então a gente tem que ir atrás de um procedimento cirúrgico, porque a gente pode estar diante, inclusive, do carcinoma papilífero. O carcinoma lobular in situ é um achado incidental, e se não tem lesão índice, lesão alvo, não tem necessidade de reabordagem cirúrgica, a gente vai fazer endocrinoterapia redutora de risco. Obrigado, é isso que eu tinha para falar para vocês. Obrigada, doutor Joaquim, foi ótima a sua apresentação, como sempre, muito clara para todos nós, para o nosso entendimento. Agora eu vou deixar aberto aqui o chat para todo mundo que quiser postar algum questionamento para a gente poder ir conversando. E já temos uma perguntinha aqui, inclusive, e eu sei que o senhor comentou agora no final, mas gostaria de colocar assim, uma situação em que o carcinoma ductal in situ, baixo grau, achado de mamoplastia numa paciente idosa, você não tem achado imaginológico, e aí? A gente poderia ponderar alguma coisa aí, eu realmente teria que partir para a radicalidade cirúrgica? Obviamente que todos os casos têm que ser particularidades, né? Idosa, esse termo é muito genérico, já começa por aí, né? Certo? Ok? Obviamente, né? Se é uma paciente acima de 80 anos, né, com uma comorbidade importante, um carcinoma ductal in situ, foi um achado incidental, né, foi achado de mamoplastia, né? Só uma dúvida. Tá. Então, uma paciente de 80 anos com mamoplastia já é menos provável. menos provável, né? Então, vamos pensar ali, na faixa etária de 50 a 60 anos, que provavelmente a gente viu,
né? Obviamente que vai aquela questão de achados, né? De o que a gente tem de exames de imagem dessa paciente. Prévia à cirurgia, né? Prévia à cirurgia. Tá? Sim. Se teve um achado incidental, né? Aí pensar em relação às margens, né? Se é alto grau ou não, tá certo? Se é ou não receptor hormonal, tá ok? Mas, obviamente, né, que tudo isso aí tem que ser aquelas condutas discutidas, né? A conduta final compartilhada, inclusive uma assistência multidisciplinar, e qual que é a opinião do radioterapeuta, que é extremamente importante. Claro. Tá? Não esquecer que o carcinoma ductal in situ é uma lesão que eu costumo falar que é a nossa grande chance de curar a paciente, né, certo? Porque 98% a gente cura, tá certo? E quando a gente subtrata, a gente tem uma taxa de recorrência elevada e essa taxa de recidiva já com componente invasivo, ou seja, num estágio maior, já complicando a sobrevida da paciente, gira em torno de 50%, ou seja, são achados importantes. Então, obviamente que tem que particularizar, tá ok? Obviamente que um segmento mais rigoroso pode e aceitável, desde que tenha uma decisão compartilhada, mas obviamente que o pensamento oncológico tem que estar em primeiro lugar. Certo. Aproveitar aqui uma outra pergunta do nosso colega doutor André, prazer tê-lo aqui também com a gente. Se você acha que em pacientes com BRCA mutado ou encontro de papiloma intraductal, a conduta deve ser a mesma ou tem que ter alguma diferenciação? Não muda. Tá? Não tem nenhum dado na literatura que fala que a associação de papiloma intraductal com pacientes com mutações BRCA1, BRCA2, P53, que são as mais comuns, muda a conduta. Ok? A conduta é igual, ou seja, é a mesma padronizada, tá certo? Não é um fator somador de risco, tá ok? Mas, obviamente, que a gente está diante de uma paciente de uma instabilidade genética que ela pode estar associada com lesões de grau maior. Obviamente que a vigilância tem que ser, digamos assim, mais intensiva, né, principalmente com métodos de maior sensibilidade de imagem, que é principalmente a ressonância magnética, que se encaixa perfeitamente, que é uma das grandes indicações nessas pacientes. Tá certo, professor Joaquim, muito obrigada. Imagina. Eu agora, então, vou convidar os nossos colegas radiologistas, que especialistas em imaginologia mamária, para participar conosco para um momento de discussão, então, de casos clínicos. Seguem aberto aqui o bate-papo para vocês mandarem perguntas e conforme elas forem surgindo, a gente vai interrompendo os palestrantes. Nós teremos aqui conosco a doutora Juliana Normanha, a doutora Mariana Mesquita e o doutor Samuel Felisbino. Eu vou chamar primeiro a doutora Juliana e aí cada um vai apresentando 2 casos e aí a gente passa para o próximo e vamos retomando conforme o tempo permitir. Pode ser? Certinho. Apareceu aí, Raquel? Sim. Então, boa noite. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade, o convite de estar aqui hoje. Os casos que eu trouxe hoje são casos lá do nosso próprio serviço e que as pacientes fizeram a ressonância magnética e, a partir dela, todas com BRADS 4 ou 5, e depois nós fizemos a correlação com o anátomo patológico. O primeiro caso é uma paciente de 26 anos que veio para a gente em investigação de uma simetria no quadrante superolateral da mama direita. Mamografia e ultrassonografia não estavam disponíveis para a gente no momento do exame, devido à correlação. E na ressonância, nessa imagem ponderada em T2, a gente consegue ver essa área heterogênea com múltiplos cistos de permeio. E aqui em T1 a gente consegue caracterizar que algum deles tinha um conteúdo mais espesso, localizados na junção dos quadrantes laterais da mama direita, quadrante superolateral. Aqui é uma sequência ponderada em T1 sem contraste, e após a injeção do gadolínio a gente viu um discreto realce entre esses cistos. No MIP a gente consegue delimitar melhor o tamanho da lesão. E nós fizemos uma correlação ultrassonográfica lá no nosso serviço para deixar documentado.
Essa paciente, então, foi submetida a uma mamotomia e no histopatológico veio lesão papilomatosa sem atipias, com hiperplasia ductal usual, ectasia ductal e metaplasia apócrina. Não foram observadas microcalcificações, que no momento da mamotomia, eu acho que veio na peça que tinham microcalcificações. Então, foi sugerida... Oi. Desculpa só te interromper. Se você puder, tenta fazer o modo tela cheia da sua apresentação, que fica melhor para a gente ver as imagens. Ela tá pequenininha? Tá aparecendo à direita a imagem do próximo slide. Excelente. Deu certo. Posso seguir? Fique à vontade, obrigada. Doutor Joaquim, se tiver alguma consideração dos casos, fique à vontade para me interromper, tá? Não, então, essa é aquela primeira observação que eu chamei na aula, né? Ou seja, o patologista ele não teve todas as estruturas para dizer qual lesão papilífera que nós estamos diante. Ele colocou lesão papilomatosa. Aí abre aquele leque genérico para 6 lesões, inclusive o carcinoma. Né? A gente pode dar... A imagem lembra muito um papiloma múltiplo, uma papilomatose também. Ok? Mas aí a taxa de subdiagnóstico ela aumenta. Né? Então, nesse caso aí, a gente teria que ter uma amostragem, uma lesão extensa, né? A gente teria que ter uma amostragem desse setor mamário aí para a gente não incorrer o risco de um subdiagnóstico. Essa é a minha avaliação. Não sei se... De uma paciente de 40 anos. Esse caso foi gentilmente cedido pela doutora Daniele Mendonça, que trabalha comigo. E essa paciente veio em investigação de microcalcificações pleomórficas agrupadas na mama esquerda. Também não tinha mamografia disponível. E aí a gente consegue ver uma provável ectasia ductal. Foi injetado o contraste, que a gente conseguiu ver esse realce nodular, junto com essa ectasia ductal. Essa paciente foi levada, então, para ultrassom, para o second look, que a gente conseguiu ver muito bem, ficou muito bem caracterizada a lesão e a ectasia ductal. E veio papiloma intraductal com alterações fibrocísticas, adenose e hiperplasia ductal usual. Perfeito, isso aí é o outro lado, né? Essa aí são aquelas condições, né? Se a biópsia vácuo assistida, você retirou toda a lesão, o papiloma, o patologista viu, tem todas as estruturas para dizer que é um papiloma intraductal e sem atipia, esse é um típico caso que você pode tomar uma conduta expectante. Né? Ou seja, isso aqui a gente já tem embasamento na literatura, né, que a taxa de subdiagnóstico ela é baixa, né? Obviamente, e é recomendado um primeiro exame de imagem com 6 meses após o procedimento. Então, aí não tem necessidade de reintervenção cirúrgica. Certinho. Essa é a situação ideal, né? Perfeito. Querem passar, então? Próximo colega? Isso, vamos lá, Mariana? Vamos. Compartilhar a tela aqui. Tá a tela inteira, Raquel? Tá. Boa noite, gente. Quero agradecer também o convite. Eu trouxe aqui alguns casos também realizados lá no nosso serviço, na área de diagnósticos. Eu trouxe vários casos de papiloma e eu peguei algumas formas de apresentação mais diferentes, em vez de uma imagem, né, de um ducto dilatado com nódulo intraductal, porque foram achados interessantes que a gente discutiu depois com o nosso grupo da mão. Então, aqui é uma paciente de 39 anos, só abaixar.
paciente de 39 anos, com microcalcificações intraductais na mama esquerda. O ducto, a extensão total dele era de 2,6 centímetros. Foi feita a biópsia a vácuo e clipado local. Tentei retirar o máximo do ducto possível. E no histopatológico veio o quadro compatível com pequeno papiloma intraductal, além da hiperplasia, né, e da metaplasia apócrina. Tá. Aí, nesse caso, a gente vê que a lesão já é um pouco mais extensa, né? Obviamente que a gente vê que não necessariamente tudo é o papiloma, pode ter só obstrução e o ducto dilatado, né? Então, obviamente, que nisso aí é aquele conduto meio termo, né? Se teve certeza que retirou tudo, ótimo, conduto expectante. Agora, eu praticamente, nesses casos, eu voltaria na imagem, se possível, para ver se tem lesão residual, né? Se tiver lesão residual, obviamente que não às vezes a gente pode até submeter a novo procedimento a vácuo. Isso aí já é bem aceitável. Já tem vários estudos, né, que você pode fazer 2 procedimentos a vácuo para retirar toda a lesão. Procedimento a vácuo após COR também, ou seja, você fez uma COR de uma lesão, deu papiloma, tem lesão residual, você está autorizado, em vez de colocar essa paciente num bloco cirúrgico, pegar um horário cirúrgico com anestesia geral, você pode fazer uma mamotomia e retirar a totalidade da lesão, ou seja, a mamotomia já está avançando muito, principalmente nessas lesões onde a gente consegue a excisão total e sem uma abordagem cirúrgica. Então, essas são coisas que a gente tem que sempre levar em consideração, ou seja, não está inviável fazer uma nova mamotomia ou uma mamotomia na sequência de uma core biopsy. Então, essa é a minha opinião nesse caso, é justamente esse. Tem ou não lesão residual? Se tiver lesão residual e for factível uma nova procedimento percutâneo, tranquilamente. Se não, vai para uma excisão cirúrgica, que a gente vê que a lesão já é maior, né? Mas não necessariamente toda é a lesão. Nesse caso, foi interessante porque eu conversei com um mastologista depois e ele optou por repetir o ultrassom em 3 semanas para ver, para esperar, né, o hematoma ser completamente absorvido para ver se realmente o ducto tinha sido totalmente retirado. E aí no controle, a gente não visualizou o ducto, visualizou o clipe no local e aí a conduta foi expectante mesmo, acompanhar. Perfeito. Conduto de imagem posterior a ele é fundamental para ditar a conduta. Surgiu até uma pergunta aqui, se lesões com essa dimensão, se seria uma conduta, a mamotomia seria a conduta inicial mais adequada? Nas lesões papilíferas, suspeitas de lesões papilíferas, as lesões sólido-císticas, mesmo a lesão sendo extensa, muitas vezes você já fecha o diagnóstico de um carcinoma, né? Aí você já vai tomar uma conduta mais adequada, né? Ou seja, e não necessariamente um carcinoma papilífero, que é um invasivo, que é uma lesão relativamente rara, mas você pode estar diante de um carcinoma ductal, um antigo carcinoma ductal invasivo, e já ir para uma avaliação de sentinela, ou seja, você já tem subsídio para resolver o problema numa única abordagem. Tá? Ou seja, então, sempre que possível, a biópsia percutânea nos dá essa possibilidade de já ter o diagnóstico de uma lesão maior e já fazer o planejamento adequado do tratamento. Sempre que possível, certo? Certo. Esse próximo caso é um paciente de 42 anos, com nódulo irregular na mama direita, de aparecimento recente. Ela estava em acompanhamento de nódulos de aspecto provavelmente benigno, 6 meses antes não tinha lesão, e aí apareceu esse nódulo irregular de 6 milímetros. Foi feita a mamotomia, retirada completa da lesão, com clipe no local, e aí o quadro veio com lesão papilomatosa e foco de adenose. E aí uma nota, necessário estudo de toda a lesão para definir o potencial de malignidade. É justamente aquilo que eu falei, lesão papilomatosa, lesão papilífera, ou seja, a gente abre um leque de no mínimo 6 lesões, né? Quando o patologista escreve isso aí no laudo, obviamente que a gente não tem outra circunstância a não ser a retirada total da lesão. Aí você fala, mas eu retirei tudo.
mas ele não teve todo o substrato para dizer que está diante de um papiloma único, né? Ou seja, pode ter, tem alguns patologistas que falam que aquilo ali que você está vendo é a ponta do iceberg, né? Você abordou aquela ponta do iceberg, mas ali na adjacência você tem coisas maiores, né? Que essas lesões papilíferas, elas, infelizmente, elas também são sinalizadoras de algum processo proliferativo de grau maior ali naquela topografia. Então, quando o patologista põe isso, infelizmente, a gente fica de mãos atadas, não tem outra conduta a não ser a exsérie cirúrgica para definir. Se desse papiloma intraductal aí, perfeito, vida que segue. Uhum. Vou deixar o Samuel agora, né, Raquel? Isso. Samuel, consegue compartilhar? Samuel, eu conheço ele, hein? É cria de vocês aí do IBCC, né? Cria lá do IBCC, Samuel. Lembra dele, né? Cria do Fábio, do Nicolas, né, Samuel? Do Fleury. Tudo certo aí, Samuel? Acho que tá mudo, Samuel, tem que ativar o áudio. E agora? Enquanto o Samuel ajusta o som, Dr. Joaquim, surgiu uma outra pergunta aqui. O Fernando de Caxias do Sul colocou aqui. Você vê essa opção de fazer segmento de hiperplasia com atipia por imagem, situação de ter apenas core biopsy? Pergunta pelo universo SUS, que a gente não tem, né, mamotomia. As hiperplasias ductais com atipias na core biopsy, né, é um capítulo à parte, né? É a segunda lesão que a gente tem maior risco de subdiagnóstico depois das lesões papilíferas com atipia, né? Gira ali em torno de 30%. Fernando, se você, né, tem trabalhos da Clínica Mayo que fala se você retirou acima de 95% das lesões, né, porque uma das principais manifestações clínicas das hiperplasias ductais com atipia são as calcificações. Se você retirou 95% dessas lesões, você não teve nenhuma área de invasão, tá? Aconselho, pode-se tomar conduta expectante, mas justamente quando você aborda esse universo. A core, né, para você retirar essas lesões, ela já é mais difícil do ponto de vista técnico, né, até para abordar essas lesões na core. A mamotomia, você consegue, com uma certa facilidade, retirar a quase totalidade, dependendo da extensão, né? Mas a hiperplasia ductal com atipia, obviamente, no universo de conduta padronizada, ela ainda é a ressecção cirúrgica para você, que a taxa de subdiagnóstico é tão alta quanto as lesões papilíferas com atipia, gira em torno de 30%. Tá, joia. Samuel, deu certo? Vocês estão ouvindo agora? Agora sim. Tá. Então, pode dar continuidade, por favor. Boa noite a todos. Queria agradecer à Sociedade Brasileira de Mastologia, em nome do Dr. Frank, pelo convite, oportunidade. Eu trouxe alguns casos que eu vou mostrar aqui da minha época do IBCC e alguns outros aqui de Goiânia já. Então, esse primeiro caso é uma paciente de 47 anos. Ela veio para o exame de rastreamento. Ela tinha perdido 2 para 3 anos, intervalo sem fazer nenhum exame. Ela veio assintomática e na mamografia apresentava esse nódulo espiculado no QSL da mama esquerda. Quando a gente ia para o ultrassom, tinha esse nódulo irregular, especulado, com bastante sombra acústica posterior. Aqui no canto inferior da tela, é um software de elastografia que mostrava que essa área
era uma área bastante rígida, esses focos azuis. O programa estava configurado para o azul, com mais rigidez. Ela foi submetida a uma core biopsy e o resultado veio microcalcificações, um diminuto papiloma intraductal, hiperplasia ductal usual sem atipias e uma extensa adenose esclerosante. Esse é o tipo de lesão que a gente só fica satisfeita com câncer, né? Ou seja, só se vier um carcinoma aí nesse tipo de lesão, tá certo? Mas a gente tem que lembrar que o BIRADS 5, ele não é 100% de lesões malignas, tem a faixa de 5% que dá BIRADS 5, lesões espiculadas, e uma delas é justamente a adenose esclerosante, extensa, né? Ela pode dar BIRADS 5, mas obviamente que nessas circunstâncias aí a gente tem que fazer um setor diagnóstico, se vier adenose esclerosante extensa, tá fechado, tá dentro daqueles 5% de falso positivo do BIRADS 5. E associada com a lesão papilífera também complexa, que dá essas lesões também especuladas. Repetir, fazer uma biópsia a vácuo seria também uma opção? Uma imagem... A lesão total media quanto, Samuel? Eu perdi a parte inicial. Era 1.1, 1.4, 1.3. Se você resseca a totalidade da lesão, né, você faz o exame e controle, não tem nada, né, tem o clipe lá no meio da lesão, você vê que retirou todas aquelas lesões especuladas, aí é uma coisa a se pensar, mas eu acho que o mastologista, diante dessa lesão aí, pelo assumir esse risco aí, ele tem que, como se diz, ter muito cunhão, viu? Porque se não tem câncer aí, só com o setor cirúrgico mesmo para dar o diagnóstico. Mas é essa possibilidade, lesão em meia, vocês que fazem propedêutica invasiva, né, ou seja, lesão em meia, 1,5 centímetro na mamotomia, você consegue retirar quase a totalidade. Se fechar com essas aí, lesões extensa, lesão esclerosante complexa, né, adenose esclerosante, ou seja, então essas lesões realmente podem dar BIRADS 5, você tem uma correlação clínica radiológica adequada, tá? Tem essa possibilidade sim, Samuel. Se tiver uma decisão compartilhada, uma correlação com clínica, retirada total da lesão, pode-se assumir isso sim. Certo. Próximo caso é uma paciente de 77 anos. Ela tinha todo o histórico de rastreamento normal. E ela veio no intervalo de rastreamento com a queixa de secreção, hialina. E a gente via esse nódulo às 11 horas da mama esquerda, irregular, heterogêneo, de margens indistintas, foi classificado como um BIRADS 4C. Na elastografia também. Paixão do Fleury, né? Elastografia, né? Esse caso é da época dele, a gente era obrigado a fazer, para documentar com elastografia. Não, tá. Acho que foi a tese de doutorado. Justo, é um estudo aí dele. Foi feito uma core biopsy também. Veio um ducto mamário dilatado, cisticamente, sem atipias, em meio a infiltrado linfo histiocytário sem atipias também. Aí tranquilo, aí segmento, aí eu acho que não tem muito o que fazer não, né? Não tem atipia, não tem nenhuma atividade proliferativa importante, né? Ou seja, isso aí poderia ter uma boa correlação com a imagem, né? Obviamente que aí teria que ver o que você amostrou. Se você fez uma boa amostra daquela lesão, né, um controle radiológico posterior na mamografia, lesão clipe ou qualquer outra coisa que você tem como observar que você teve uma boa amostragem da lesão, acho que é a vida que segue. No controle de imagem dessa paciente, eu lembro, ela relatou que depois da biópsia, a descarga papilar nunca mais teve também. Justo. Joia. Muito obrigada. Vou voltar então agora para a Juliana, para mais 2 casos dela. Enquanto isso, eu gostaria de aproveitar para passar uma pergunta que chegou aqui no chat. Cadê? Biópsia por core de nódulo de baixa suspeição com hiperplasia ductal atípica e seguiu com uma mamotomia, com a retirada de toda a lesão e o AP veio um fibroadenoma sem áreas de hiperplasia.
E aí, redução de risco, revisão do material, o que o senhor orienta? Obrigada, Alexandre, pela pergunta. Então, deu hiperplasia ductal com atipia, então provavelmente foi um achado incidental, não tinha clínica, né? Obviamente que o alvo era esse fibroadenoma aí, né? Ou seja, se você volta na imagem e não tem o que fazer, e não tem o que operar, digamos assim, é a terapia redutora de risco e segmento. Eu, nesses casos de achado incidentais da hiperplasia ductal com atipia, raciocínio, você não precisa de margem, não tem lesão índice, né? Redução de risco, porque o risco dela não é só nessa topografia, é bilateral. Então, é endocrinoterapia redutora de risco. Tá ok, obrigada. Pode seguir, Juliana. Tá com tela cheia aí? Tá, né? Tá. Então, o nosso próximo caso é uma paciente de 38 anos que veio para fazer a ressonância e investigação de uma simetria com distorção arquitetural e microcalcificações de permeio no quadrante superolateral da mama direita. Foi dado um BIRATS 4B. Na ressonância, aqui nós temos uma sequência em T1 e aqui uma sequência após a injeção do gadolínio, no quarto minuto, que mostra esse realce não nodular regional no QSL, junção dos quadrantes superiores da mama direita. Aqui no MIP a gente consegue dimensionar bem a extensão da lesão. Levamos essa paciente para ultrassonografia, achamos essa imagem em correspondência. E aí ela foi submetida a uma COR, que veio atipia epitelial plana e neoplasia lobular in situ. Aí a gente tem duas lesões, né, que o carcinoma lobular in situ, uma lesão extensa, tá certo? E a atipia epitelial plana também associada, né? A atipia epitelial plana também é uma lesão que ela coexiste, né? A coexistência dela com outros tipos de carcinoma é relativamente alta, vai de 17% a 30%, dependendo de qual é a lesão que você quer, mas normalmente são carcinomas de baixo grau, tá certo? Agora, como a gente tem uma lesão-alvo, uma lesão extensa, que você só mostrou uma pequena parte dela, obviamente que aí você tem que ressecar toda aquela lesão para ver que realmente do que você se trata, né? Se der isso aí, se manter esse diagnóstico, terapia redutora de risco, não tem que fazer radioterapia, redutora de risco, um adendo, para o carcinoma lobular in situ, porque a atipia epitelial plana, a conduta atualmente é só segmento, ela não é uma lesão de risco bilateral significativo, um risco menor que 2, risco relativo menor que 2, então a morbidade da redução de risco é maior do que o benefício que você vai dar para essas pacientes com atipia epitelial plana isolada, né? Mas o carcinoma lobular in situ, a gente viu que é um marcador de risco bilateral, que chega até 11, até 10, 11 na literatura para carcinoma invasivo. Então, O próximo caso é uma paciente de 33 anos com um fluxo papilar hemático à esquerda, ultrassonografia e mamografia sem achados. Na ressonância, a gente consegue ver, após a injeção do contraste, um realce não nodular, com distribuição linear na região retroareolar da mama esquerda. Aqui no sagital ficou bem bacana para a gente ver a extensão. E aqui no MIP também, que a lesão se destaca. E veio um papiloma esclerosante complexo na biópsia que a paciente foi submetida. Na verdade, ela fez uma ressecção cirúrgica, né? Já partiu direto. Tá. Perfeito, aí tá resolvido o problema, né? Não tem nada adjacente, ressecou toda, né? Que é considerado o padrão ouro, né? Para abordar dessas lesões papilíferas é a ressecção segmentar, né? Ou seja, seletiva de ducto, resseca assim, e tá resolvido o problema. E aí, nesse caso do papiloma esclerosante complexo, alguma outra conduta de redução de risco? Nada, tá? É só a única situação, né, o antigo, né, que agora até mudou o nome, que era o papiloma atípico. Às vezes o pessoal confunde, né, mas esse termo já não tem mais. É papiloma associado com hiperplasia ductal com atipia. Aí a conduta é de acordo com a hiperplasia ductal com atipia, redução de risco. Mas papiloma
complexos esclerosantes sem atipia, está resolvido o problema, vida que segue. Certo. Segue aí, Mariana. Quem quiser mandar pergunta aqui no chat, gente, fique à vontade, que nós vamos passando aqui para os palestrantes. Então, aqui é uma paciente de 49 anos. A lesão veio descrita como um nódulo discretamente irregular na mama esquerda e era um pedido de COR. Só que na hora que eu fui avaliar, eu achei que estava mais para um cisto complexo, bem periareolar. Conversei com o mastologista e ele optou por trocar o procedimento para a gente fazer a mamotomia. Um cisto complexo de 1 centímetro, foi feita a retirada inteira da lesão, colocado o clipe no local e veio no histopatológico um pequeno papiloma intraductal com foco de hiperplasia, ectasia ductal e metaplasia apócrina e a necessária correlação com a imagem. Perfeito, isso aí se ressecou total a lesão, está naquela situação que a gente considera o padrão ideal para só conduta expectante. Né? Perfeito aí. Resolvido. Resolvido. E só ressaltando, né, que nas lesões sólido-císticas, a mamotomia ela é extremamente superior à biópsia, à core biopsy, né? Porque você, justamente por isso, você tem a possibilidade de ressecção total da lesão e resolver com um procedimento minimamente invasivo todo além da ressecção total, a clipagem, né? Você colocar o titânio no local, porque se tiver que às vezes na core, quando você dispara, você pode até, né, desaparecer ali a lesão, ou sobrar um pedaço muito pequeno, então na mamotomia fica mais seguro depois, né? Perfeito. O próximo foi um caso cedido pela Raquel, que lá do nosso serviço, que essa paciente, ela tem uma história de quadrantectomia e radioterapia prévia, há 2 anos, e veio fazer mamografia de controle, ela fez a simetrização contralateral, e aí, na hora da mamografia, a Raquel viu um grupamento bem sutil. Na hora da magnificação, chamou atenção, deu um BIRADS 4 e a paciente veio para mamotomia. Foi retirado o grupamento todo. E aí, no histopatológico, veio compatível com adenose esclerosante simples e algumas microcalcificações puntiformes e hiperplasia de células colunares com microcalcificações agrupadas. Ausências de sinal de malignidade no material. Perfeito. Essa é aquela paciente que a gente fica tensa. Resolvido o problema, né? Então, Graças a Deus. Tranquilo. Primeiro exame pós-operatório com estapnecrose para ajudar, mas aí por surpresa. Tranquilo, resolvido. Mas foi coisa benigna. Então, vamos voltar agora para o Samuel. Bom, o próximo caso, paciente também de rastreamento, 44 anos, foi visto esse nódulo irregular, angulado, tinha um pouco de sombra acústica posterior. Na elastografia também, ele é mais rígido do que o parênquima adjacente. Esse nódulo foi submetido à mamotomia, foi retirado ele por completo, clipado, e no anátomo patológico, o resultado veio de carcinoma lobular in situ. Assim, então, o carcinoma lobular in situ, quando você tem lesão índice, né, a gente muda um pouquinho a abordagem, tá certo? Agora, o próximo passo é justamente esse aí, você se certificar do que você retirou, tá? Porque normalmente a variante clássica, ela não, excepcionalmente, ela vai dar imagem, são achados incidentais. Então, nessas circunstâncias aí, conversar bem com o teu patologista, ver se você não está diante de um carcinoma lobular in situ variante pleomórfica. Esse sim, ele tem maior correlação com lesões nodulares, com calcificações. Tá? Se ele fechar como variante clássica, você ressecou a totalidade da lesão, como não tem necessidade de obtenção de imagem, o paciente é alto risco e vai para redução de risco, endocrinoterapia.
Agora, se der carcinoma variante lobular in situ, variante pleomórfica, e você tem que reabordar cirurgicamente para você obter margens cirúrgicas, tá certo? Então, lobular in situ com imagem, a gente tem que ficar com o pé atrás, a gente tem que sentar bem, tem que ser um patologista normalmente com vivência na área, né, na área mamária, né, que nem sempre a gente tem isso acessível, né, para realmente te dar essa diferenciação de uma variante clássica ou de uma variante pleomórfica, porque aí muda a abordagem. Se for variante clássica, retirou total lesão, receptor hormonal positivo, redução de risco. Variante pleomórfica, setor para obtenção da margem. A radioterapia é questionável, mas de cada 10 radioterapeutas você encaminhar, 8 ou 9 vai indicar radioterapia, que eles raciocinam igual o CDIS de alto grau, por lobular variante pleomórfica. Próximo caso, paciente de 65 anos, na RRA da mama direita, tinha essas microcalcificações pleomórficas lineares em distribuição ductal. Ela foi submetida a uma biópsia a vácuo também, veio lesão hialinizada com raros ductos mamários de permeio, com foco de proliferação vascular sem atipias. Ela foi para o setor, né? Setor com a peça cirúrgica, alterações fibrocísticas da mama. Volta o anterior ali, Samuel, só para a gente ver para o pessoal que está entendendo, aquela pequena imagem à esquerda ali é o setor, né? Ou seja, ali a gente tem uma ótima correlação clínica, radiológica e anatomopatológica. Ou seja, apesar de ser uma calcificação altamente suspeita, né? Pelas características, né? Linear, ramificadas, né? A gente vê que está ocupando todo o trajeto ductal. A gente sabe que tem lesões benignas que também dá isso, né? Ou seja, então, se você resseca todas essas lesões e fechou como lesão benigna e você tem aquele, como se diz ali, aquele atestado que você abordou realmente a região, que é aquela mamografia do setor que você fez, tranquilamente, vida que segue aí, não tem o que se discutir nesse caso. Vou voltar então agora aqui para a doutora Mariana, aproveitar, queria passar aqui, ó. A doutora Cristiane Nimir, ela corroborou aqui com o que já foi dito, né, que no caso dos lobulares pleomórficos, ele está frequentemente associado, né, a comedonecrose, calcificações, e muitas vezes pode fazer imagens nodulares. E foi colocada uma pergunta, que eu vou passar para você, Juliano, para o Samuel e para a Mariana, se vocês têm usado rotineiramente o clipe de titânio, ou pode ser de outro material. Se alguém tiver alguma experiência e quiser responder, fique à vontade. Na clínica a gente usa só de titânio mesmo. Só de titânio também tem usado. Então vamos lá, agora é com você, Juliana. Se você, Juliana, desculpa te interromper antes de começar, se tiver algum caso que você acha mais interessante, acho que só vai dar para fazer mais uma rodada. Esse é meu último caso, na verdade. Então ótimo. Tá bom. Pessoal pontual. Esse é um caso de uma paciente de 49 anos que veio para a gente para investigação de uma imagem hipercogênica no quadrante superolateral da mama direita, que foi descrita na ultrassonografia, né? Não tínhamos disponível para correlação. E aí aqui no T1 pós-contraste a gente já conseguiu observar esse realce não nodular, né? Ele era precoce, com uma distribuição focal, estava ali na junção dos laterais, na região central da mama direita. E no histopatológico veio adenose esclerosante, microadenose, hiperplasia ductal usual e neoplasia lobular in situ, de 1,5 milímetros. Então, eu trouxe porque é uma apresentação radiológica diferente daquele outro caso, né? Uhum. Então, a gente entra mais ou menos naquela mesma raciocínio básico, né? Ou seja, lobular in situ com lesão índice, a gente tem que ficar com o pé atrás, tá? A Cris, que é uma das melhores patologistas do Brasil, que é de Goiânia, que é de você, ela está aqui em São Paulo, privilégio nosso, ela está aqui em São Paulo, ela que deu essa opinião aí, realmente
o lobular, quando dá lesão de imagem, a gente já tem que ir com o pé atrás, que a gente tem grande chance de estar diante da variante pleomórficas. Se você ressecar toda essa lesão, né, a mamotomia, a gente vê que é uma lesão pequena, é facilmente ressecável pela mamotomia. Fizer a correlação após a mamotomia, retirou toda a lesão e fechou como variante clássica, tranquilo. Terapia redutora de risco, se receptor hormonal positivo, se diante da variante pleomórfica, obtenção de margens. É basicamente isso. É uma imagem também, assim como aquela do Samuel, desconfortável pra gente, né? Justo, com certeza. Será que é só isso mesmo? Tá certo. Então, Mário, pode você agora. Então, o Frank tinha falado para eu trazer de 3 a 4 casos, eu não trouxe outro, mas eu queria falar o que eu ia colocar, até discutir com a Raquel, para saber sua opinião, doutor Joaquim. A gente tem pego muito fibroadenoma complexo. E aí, quando faz a retirada dele total na mamotomia, que vem esse resultado, né? Qual a conduta adequada? O fibroadenoma complexo só teve um trabalho na literatura que viu um risco relativo da paciente, né? Um risco que chega na faixa de 2,7, se não me falha a memória, né? Mas é o risco relativo da paciente, não da lesão em si, tá? Eu, particularmente, quando dá fibroadenoma complexo, até em biópsia de fragmento, core, biópsia, mamotomia, eu tomo uma vida que segue, segmento, tá? Eu abordo só se tiver alguma alteração, algum crescimento que vai fazer ele virar um BIRADS 4 por essa proliferação aumentada, tá certo? Mas eu não fico assim tão preocupado porque as pessoas acham que esse risco é da lesão, não é, o risco é da paciente, tá ok? Então, se você está diante de um fibroadenoma complexo, né, não tem nem diretrizes para você fazer um segmento de uma paciente de alto risco, não tem terapia redutora de risco, não tem por que você retirar toda a lesão, porque o potencial não é essa lesão, é a paciente como um todo. Tá? Então, fibroadenoma complexo, como o próprio nome diz, é fibroadenomas associadas com outras lesões benignas, né? A atipia não faz parte disso, muita gente confunde, acho que as hiperplasias com atipia está no fibroadenoma complexo, não está, tá? São todas lesões benignas, adenose esclerosante, cistos, né? Calcificações epiteliais, ou seja, tem um conjunto de lesões que diferencia aquele fibroadenoma, né? Um fibroadenoma simples, digamos assim. Mas eu não mudo a minha conduta diante de um fibroadenoma complexo. Aproveitando aqui, a doutora Cristiane ainda nos ajudou, que o fibroadenoma complexo é uma lesão fibroepitelial, como o fibroadenoma, porém um componente epitelial apresenta cistos, metaplasia apócrina, hiperplasia ductal usual e adenose esclerosante, exatamente como o doutor Joaquim já nos falou. Hiperplasia ductal atípica não faz parte. Muito obrigada, doutora Cristiane. Tá vendo? Vocês me pegam de surpresa e eu saio... Não preparei para isso, não. Tá certo. Bom, e você, Samuel, então. Você ainda tem algum outro caso para discutir conosco? Os mais interessantes já mostrei Já também. foram. Frank, entra aí, chefe. O que você manda? O Frank é daquele chefe que só fica olhando por cima, né? Ele some, a gente... Não, acho que ele tá de olho no jogo do Flamengo, peraí. Ah, é? Vou secar o Flamengo, né? Nada, Raquel, queria só te parabenizar pela condução e excelente mesmo. agradecer imensamente. Doutor Joaquim, eu já era seu fã, continuo agora. Nós somos dois, carteirinha, viu? Imagina. Seu nome é unanimidade. É um prazer rever o senhor Isso. e ter participar de uma aula com o senhor novamente. Não, o prazer é todo meu. Fique à grande vontade. aprendizado para todos nós. Imagina, eu que me sinto lisonjeado, é um prazer poder participar, pode contar comigo sempre que for necessário. Estamos aí para compartilhar um pouco que a gente sabe. Obrigado, Juliana, Mariana, Samuel, vocês foram Obrigada pelo convite de vocês. E parabéns pelo modelo, excelente, gostei muito, casos clínicos bem do dia a dia mesmo, acho que todo mundo aproveitou bastante, obrigado. Obrigada a todos, então, gente. Obrigada, gente.